Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá ou cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Amém? Desocupa aí um pouquinho as suas mãos e aplauda o Senhor mais forte que você puder. Amém? Vou pedir aqui um tangedor que me ajude. Amém? Para a glória de Deus. Já está acostumado ao som do teclado, né? Para a gente continuar ministrando aqui a boa palavra de Deus. Amém? Queridos, falar sobre servir e falar sobre o serviço na casa de Deus não é hoje algo tão fácil, devido a algumas situações que estamos acompanhando no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, nas nossas comunidades de fé. Muito bem relatado esse título que o pastor Tiago coloca lá na nossa igreja. E há uma preocupação de pregar como a serviço de Deus, a pregar sobre o que fazer ao agradar o coração de Deus, da qual não se torne um mecanismo ou um sistema para agradar a igreja ou ao pastor, mas entenda que antes de agradar ao pastor e ao servir a igreja, o teu coração, a tua vida deve ser um sacrifício vivo, santo, para agradar a Deus. Que é isso que o apóstolo diz em Romanos capítulo 12. O teu coração precisa estar aliançado ao serviço dele. E eu vou falar algumas coisas aqui hoje, para que a gente não entre no mecanismo de servir a Deus, ou pensando que estamos servindo a Deus, e muitas das vezes não estamos. Estamos servindo até muitas das vezes nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres, o nosso ego, a nossa soberba, e pensando que assim estamos agradando a Deus no serviço. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Querido, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Na nossa Bíblia você vai ver que existe o livro de Provérbios, Eclesiastes e no último Cantares, porque a Bíblia não respeita a ordem cronológica, a ordem de tempo. Porque na realidade Salomão escreve Cantares muito jovem, Provérbios da sua fase adulta, e Eclesiastes numa fase um pouco mais avançada da sua vida. Ou seja, entender que quando você lê o livro de Eclesiastes, você entende que Salomão não é mais um menino, não é mais um homem da fase adulta, mas é agora uma pessoa de um pouco mais de idade, com um pouco mais de experiência. E na sua experiência, ele agora observa por demais. Eu até preguei isso na quinta-feira na nossa igreja, dizendo que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala-se pouco, observa-se mais. E por observar um pouco mais, vai percebendo algumas coisas que a vida vai nos ensinando. E Salomão agora faz o livro de Eclesiastes como livro agora de observação, de aprendizado, de tudo aquilo que ele
entendeu, aprendeu, observou. A ponto dele falar no início do seu capítulo, no capítulo 1, vai dizer: olha, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, vai dizer o pregador. O que Salomão vai dizendo? Olha, nem tudo vale-se muito a pena, o tempo vai passar, tudo se passa com a idade. A vaidade de Salomão, que Salomão está dizendo, não é um perfume, não é uma roupa bonita, não é você bem-estar, não é você estar bem vestido ou mal vestido. Salomão vai dizer que tudo vai passar com o tempo. Aquilo que você dá valor hoje, daqui uns anos você não vai passar e não vai dar tanto valor àquilo. Aquilo que você julga ser tão importante na sua fase mais adulta ou na sua fase mais de mocidade, você vai olhar e vai dizer: na realidade nem valia tanto a pena, eu nem precisava tanto disso, para que eu estou utilizando? De repente o sonho de todo homem ou de tanto chefe de família, quando tem filhos, é comprar uma piscina e botar no meio do seu quintal, e ali ele faz uma obra, estrutura o seu quintal, faz ali um cercado ou um deck, como é falado, e ali usa-se a piscina, pastor Tiago, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois ninguém entra naquela bendita, naquela piscina, e pode ser o calor que for, ninguém utiliza, porque já enjoou daquilo, passou-se o tempo, ele percebeu que aquilo não era mais útil, aquilo não mais faz parte da sua vida, e outrora queria, porque queria uma piscina no centro do seu quintal, ou no meio da sua casa. Quando às vezes nós temos, eu vou falar por coisa própria, eu sempre tive uma vontade de ter uma suíte, de dormir num quarto onde tivesse um banheiro, e ali eu faço uma casa, e ali eu faço uma estratégia, coloco ali um desenho e faço dentro do meu quarto um banheiro, uma suíte, banheiro grande, da forma que eu me quis, espaçoso. Agora há pouco tempo eu boto um blindex. Para quê? Para nada, porque agora eu durmo em outro quarto que não tem suíte, porque a minha esposa agora quer dormir no outro quarto. Ou seja, ela percebe que não tem, é só levantar um pouquinho, dar mais uns 6 passos e vai no banheiro principal da casa. Já não tinha tanto valor. Salomão vai percebendo que a vida ela é assim, conforme vai passando, você vai vendo que tem coisas que não tinham tantas necessidades. Salomão vai falando sobre algo interessante no capítulo 11, sobre a lei da semeadura, coisa que de verdade vai valer a pena, aleluia, coisa de verdade que vai valer, aleluia, alcançar o coração de Deus e te trazer uma benfeitoria espiritual. Ele fala assim: ó, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar. Salomão está dizendo algo para a sua época, que antes aqueles que tinham mercadorias colocavam nos barcos para que viesse ser vendidos em algumas cidades. Era algo que era arriscado, porque a mercadoria poderia ser perdida no meio do caminho. A mercadoria podia, conforme o barco desse algum problema, entrar ali em pico e ser naufragada. Salomão entende que se colocar o pão ali, ou a sua mercadoria sobre as águas, é algo arriscado, vai levar tempo. Todavia, ele percebe que ele precisa esperar, porque ele está semeando, e a espera vai trazer um retorno para ele. Salomão vai dizer: olha, lança teu pão sobre as águas. Mesmo que pareça difícil hoje a sua caminhada e o seu serviço, aleluia, mesmo que seja complicado, muitas das vezes aqui tem pessoas que vêm servir, vêm adorar, vêm clamar, vêm bendizer o nome do Senhor, chorando, com uma luta dentro de casa, com um problema, aleluia, que muitas das vezes já fugiu do seu controle para resolver. É arriscado muitas das vezes servir a Deus, mas fica tranquilo, continua lançando o teu pão sobre as águas, vai retornar para você. O Deus que controla tudo
também controla a tua semeadura. E Ele é bondoso para recompensar. No versículo 2, vai falar sobre repartir. Vai falar sobre ter bondade, sabe? Vai falar sobre a palavra de Deus. Reparte a palavra. Porque o servir, muitas das vezes, vai te exigir você estar com dor de cabeça e orar para Deus curar alguém com dor de cabeça. O serviço, a bondade do repartir, muitas das vezes vai entender que você precisa de um abraço. E Jesus olhar para você e falar assim: abraça fulano. O propósito de servir é alguém que está desanimado de repartir, e você vir com uma palavra de encorajamento, mas de lembrar que 30 minutos atrás você também queria desistir. Oh, aleluia. Salomão está dizendo: reparte, porque aquilo que você recebe vai repartir com 7, quanto reparte. É ter bondade. Reparte um pouco mais da tua unção. Se dedica um pouco mais. Se for preciso, se você tiver muito, que se cumpra a palavra de Deus: a ninguém tomarás emprestado, mas tereis o que emprestar. Aleluia. E não te pedirás de volta. Eu ainda quero viver essa palavra. Isso significa bondade. Aleluia, repartir. No versículo 4, Salomão, no mesmo capítulo 11, vai ensinar sobre trabalhar. E a gente já vai começar a falar um pouco sobre servir também, um pouco mais. Ele fala assim: olha, aquele que fica semeando, aliás, aquele que fica observando o vento, ele não semeia e ele também não colhe. Já viu aquelas pessoas que ficam assim: está acabando o ano de 2025, amém ou não amém? Vai fazer de repente igual a mim. 2026, pastor, voltar na academia, eu vou ter que estar lá, hein? Vai chegar janeiro, fevereiro, março, abril, e não vai estar. Eu não sei se alguém faz, se alguém faz, me perdoa, mas eu tenho um nervoso quando eu vejo um homem, um chefe de família, que deveria ter um quintal para capinar, uma reforma para fazer, uma lâmpada para trocar, um conserto na pia, ou ajudar no reino, ele está com a gaiola na mão, andando na rua. Se tem alguém aqui, me perdoa. Se tem alguém aqui de forma remota, me perdoa. Mas me dá um nervoso, fica assim olhando. Falei: meu Deus. Isso é hobby, isso é prazer. Prazer para o homem casado é cuidar da sua casa, da sua família. Eu amei o glória a Deus agora, eu amei. Eu não exijo glória a Deus quando eu estou pregando, mas quando vem numa resposta assim, eu falo assim: Jesus, eu não sou o único maluco nessa terra. Não sou o único louco que pensa assim. Ei, fica semeando. Já viu? Pega a cadeira, bota na frente de casa e fica. Dá uma cadeira aqui. Vai chover, hein? Vai fazer sol, hein? Tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de você curtir, mas esse não é o propósito que Salomão está dizendo. Olha, aquele que vive deixando a vida passar, aquele que vive sem propósito, aquele que vive observando o vento, não semeia e também não vai colher. Não tem propósito, também não vai conquistar. Não tem ideal, também não vai avançar. Deus está falando para uma igreja aqui nessa manhã: é tempo de projetar, de idealizar, porque é uma palavra profetizada a Deus por nós. Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas você não pensa nada, eu não penso nada, eu não projeto nada, então também não recebo nada. Isso é um todo. Qual o teu projeto de Deus para a tua vida?
Qual o teu projeto de Deus para a tua família? Qual o teu projeto em Deus para a tua igreja? Tem gente que quer largar tudo nas costas do pastor, né? Ah, o pastor dela, ele resolve. Ah, o pastor vai estar lá, ele dá o jeito dele. Ah, o líder está lá, ele dá o jeito dele. De célula está lá, o problema é dele, ele dá o jeito dele. Vou faltar, não vou nem falar nada, isso é um problema dele, ele resolve. Só que eu entendo que a Bíblia vai dizer o significado da palavra adoração em hebraico. Sabe o que significa? Significa servir. Tem gente que parou de adorar a Deus porque parou de servir. Tem gente que parou de adorar a Deus porque parou de idealizar as coisas no reino de Deus, sabe? Tem gente que parou de adorar ao Senhor porque parou de se doar um pouco mais para Deus. Tem gente que pensa que adorar é só isso aqui, ó. Ah, de verdade. Ei, adorar também é pegar na vassoura. Adorar também é arrumar as cadeiras. Adorar também, eu nem vou tocar hoje, mas vou passar um paninho aqui. Isso também é adorar. Adorar é me colocar à disposição para poder dirigir um culto, para poder pregar a palavra. Adorar é me preocupar com uma conferência onde eu possa abençoar vidas. Isso também é adorar ao Senhor. Toda vez que você está fazendo alguma coisa para Deus, você também está o adorando. Eu congreguei com um homem chamado presbítero Moacir. Um homem trabalhador demais. A obra de Deus é incansável. Aí chegava sexta-feira, ele trabalhava de pedreiro. E chegava sexta-feira, ele falava assim: acho que eu fiquei 5 anos, menos que isso não foi, 5 anos, sem feriado, sem final de semana, só obra da igreja, só obra de igreja, fazendo aquela igreja que o senhor foi lá então. E ele chegava na sexta-feira para mim, era o culto da palavra, e ele falava para mim assim: amanhã estaremos juntos aqui na igreja. Eu fazia aquele olhinho, né, que eu trabalhava de segunda a sexta. Eu tem certeza, meu irmão, vamos te lançar esse final de semana? A gente pega, eu tive uma ideia, ó, a gente pega, tem 4 finais de semana, a gente trabalha 3 e folga 1. Poxa, tá fazendo ele? Não, vamos trabalhar os 4. Eu olhava para ele, já está com o Senhor, já partiu para Jesus. Saudade dele. Vou encontrá-lo ainda em nome de Jesus. E ele falava assim, não. Ele falava uma frase que eu ficava assim, falando, achava estranho, mas ele falava e eu tentava entender. Com o passar do tempo eu entendi. Ele falava assim: Jesus paga bem. Se eu trabalhei semana para o homem, eu vou trabalhar final de semana para Deus, porque Ele me paga bem. Não falava nada, o respeitava, tinha mais idade do que eu, embora eu fosse pastor dele. Mas eu falei assim: paga bem? Deve ser o ar que nós inspiramos, que não tem como comprar. Aí eu falei assim, tendo essa frase, uma vontade de perguntar para ele, mas o respeito não deixava, sabe? Ele paga bem. E ele era matuto, tinha dificuldade na fala, muito pouco estudo, mas crente, sabe? Às vezes falava: tem a águia e tem o águio. Não tem águio, mas ele falava. E eu achava aquilo fantástico. Eu falava assim: se vocês não entenderem a singeleza do coração do presbítero Moacir e a forma doce e paciente da pregação dele, vocês não vão entender mais ninguém, pela sua simplicidade. Oh, meu querido, a falta de estudo, o presbítero Moacir me ensinou que a falta de estudo não te proíbe de servir. Sua forma matuta, quando você foi ensinado, não te proíbe de servir. Faz do teu jeito, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa para o Senhor. E aí eu entendi. O presbítero Gladys já esteve lá na igreja pregando, e eu contei isso a ele olhando, porque era uma verdade. Você falar uma verdade sem a pessoa
Está perto, parece que a gente está aumentando, a gente fica preocupado, porque milagre, quando eu conto, será que foi assim? Mas aí, como eu já contei na frente dele, lá na igreja, e hoje está o pastor Tiago, que também estava lá e viu, eu vou contar a história para você. Se acaba, eu estou partindo para um outro estágio do ministério, onde eu vou sair de uma congregação para pastorear a sede nacional. Falta poucos meses para mim poder ir. Faltam uns 5 meses, mais ou menos, aproximados. Escute isso. A congregação onde nós estavam praticamente pronta. Paredes todas pintadas embaixo, porcelanato no chão, cozinha pronta, sala das crianças pronta, gabinete pronto, tudo pronto. A única parte que faltava era a questão do som, que era a questão de multicabos. Eu estava correndo para botar a mesa lá atrás, como é até hoje, botar os músicos lá na frente. Faltava pouca coisa para mim acabar e falar assim: tarefa cumprida, lá está pronta da igreja de cima, porque embaixo da minha cabeça seria um salão de festas com as salas, e em cima seria o templo novo. Então as paredes já estavam levantadas, a ponta de laje. Falei: o próximo só dá continuidade, bota aqui o telhado e vai que vai. Mas embaixo, tudo pronto. Tinha nada que você pudesse fazer, não tem que dar uma pintura, não tem que dar nada, rebaixamento, tudo pronto. Glória a Jesus. E aí o presbítero Gladson, no culto de sexta-feira também, chega para mim e fala para mim: e sua casa? Porque eu morava ainda em uma casa com a minha mãe. Nós saímos de Palmeiras no ano de 2010, conseguimos comprar apenas uma casa, derrubamos praticamente aquela casa, fizemos uma grande. E o meu projeto, fiz a fundação muito forte para poder construir a minha casa de cima. Só que quando a gente chega na casa da minha mãe, acabam os recursos. E eu não consigo fazer a minha. Toda vez que eu faço o orçamento, pastor Luciano, toda vez que eu faço o orçamento é... Eu falo: gente, como é que eu consigo fazer um troço desse? Aí era o material e a mão de obra. Eu falei: meu Deus, como é que eu faço? Eu não faço. E aí ele falava para mim assim: tua casa, nesse dia. Eu sempre olhando pelo meu esforço, pelo meu salário, eu falei assim: rapaz, tem como não. Toda vez que eu faço orçamento é desanimador, é difícil demais. Aí eu falei, já pensei, falei para ele: pensei em fazer uma casa menor. Ele: não, faz a casa do jeito que você projetou. A sua casa você vai fazer do seu jeito. Eu fiquei assim olhando para ele, parado na travessa. Ele falou: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você fez essa casa aqui para Deus, amém? Eu falei: amém. Não foi para o Senhor? Eu falei: foi. Você acha que Deus não vai te dar a sua? Você já orou? Eu falei: não, nunca orei por isso. Só falar: Deus, minha casa, mas nunca orei, né? Aquela oração que se joelha, ora, né? Porque eu sempre fiquei meio constrangido em orar a Deus pedindo alguma coisa. Eu nunca fui de orar, de pedir: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Nunca fui. Sempre orações eram por propósitos espirituais, ou algo impossível que eu achava dentro da minha família, onde eu não conseguia resolver, e eu chamava Jesus. Nesse dia, irmãos, escute isso. Eu falei: verdade. Eu fui com uma vontade, mãezinha, eu fui com uma vontade. Eu entrei na porta do meu quarto, onde era a casa da minha mãe ainda, abri a porta, fechei, tranquei e fui orar, pastor Tiago. Falei: Deus, eu nem sou disso, mas eu quero falar com o Senhor. Me fez lembrar de Caleb. Eu quero a minha terra prometida, eu quero a minha parte da herança prometida lá em Cade de Barneia. Eu quero a minha. Eu quero que o Senhor me dê a minha casa. E vou usar a palavra do presbítero lá: eu fiz a sua, eu agora quero a minha. E aí eu não senti um Deus triste, eu senti um Deus feliz, porque entra uma presença dentro do meu quarto, aleluia. Parece que ele falou assim: eu estava esperando isso, estava esperando essa atitude aí tua aí, pô. Aí eu fui, começo a trabalhar e, resumido,
Sai uma pessoa lá do trabalho, eu era encarregado, zelador de um prédio, e aí eu tenho que fazer várias dobras, eu inconformado, murmurando, falei, meu Deus, eu quero ir para a igreja, estou preso aqui nesse trabalho, nesse plantão, tal, aí trabalhando, quando eu chego na hora de receber, eu dou um susto, assim, passo o cartão, não tinha aplicativo, passo o cartão, falei, meu Deus, está errado. Peguei o pagamento, botei no bolso, fiquei na minha. Quando chegou o síndico, que era o síndico profissional, eu falei assim, ó, meu pagamento está errado. Antes de eu falar assim, colocaram a mais. Antes de eu falar isso, ele falou assim, eu sei que está errado, mas eu não posso colocar mais valor do que aquele, porque se eu colocar mais valor do que aquele, o pessoal do conselho fiscal vai reclamar, então eu vou te pagar o restante por fora, tá bom? Senhor, tem mais ainda? E aí eu compro medieiro de tijolo, compro cimento, compro ferro, tal, e vou subindo para lá, já sonhando, Senhor, meu Deus, o tijolo já chegou. Aí chegou um vizinho e falou assim, e essa obra aí? Eu falei, vou começar. Aí eu falei, já tem pedreiro? Eu falei assim, tem não. Mas você vai fazer? Eu falei, rapaz, vou pagar aqui, vou comprar material, e depois eu vou ajudar um dinheiro para pagar o pedreiro. Ele falou, faz o seguinte, você pode pagar por mês, já pegar uma obra grande aí, já acabei aquela obra, estou com dinheiro de reserva, eu faço a obra para você, você me paga por mês, igual você trabalha e você me paga. Aí eu falei, mas quanto é que vai ser essa diária? Vai ser R$100, tá bom para você? Eu falei, R$100? Eu falei, R$100? Eu falei, então apertei a mão dele. Aí eu falei, você vai vir quando? Ele falou, amanhã. Eu falei, não é possível. Vai começar rápido, pedreiro, irmão, pedreiro. Que é uma profissão que Jesus está abençoando. Isso eu quero falar outra coisa, né? Uma profissão que Jesus está abençoando. Aí eu falei, sem fé nenhuma, né? Fui trabalhar, quando deu 8 horas, minha mãe falou assim, o pedreiro já chegou, hein? Falei, meu Deus, está trabalhando sozinho, já está subindo, já está fazendo. Falei, glória a Deus. Hoje o pastor Tiago conhece lá, o pastor Tiago vai ter honra de conhecer a minha casa. Eu fiz daquilo que eu quis. Fiz além, porque eu não pensava em ter terraço. Aí eu bati a laje e ficou vazando. Eu falei, meu Deus, eu vou pro quarto chorar. Tudo dá errado. Agora eu estou com a laje, bati a laje, está vazando tudo, igual pedreiro, irmão. Caiu uma, se eu suasse, fizesse assim, batia na laje e caía lá embaixo. Falei, Jesus, que luta. Eu estava pagando a laje no cartão. Só que eu queria só a laje, botar um telhadinho em cima. Deus queria um terraço lá em casa, para a gente pudesse fazer um churrasquinho lá, né, irmão pastor? Pudesse curtir lá um ambiente, uma área gourmet. Estava no coração de Deus, mas não estava no meu. Aí eu chorei e falei, Deus, eu não tenho condições de botar um telhado agora. O telhado seria daqui 1 ano, 2 anos, porque eu ia pagar a laje, e depois com o tempo que a laje ficasse ruim, eu colocaria o telhado. E Deus falou para mim assim, você nunca teve condições, quem está fazendo a obra sou eu. E aquilo me encheu de alegria, porque 2 dias depois o banco liga para minha mãe falou assim, eu vou te dar as telhas. Eu chamei o outro amigo, a mãe falou assim, vou te cobrar algo que estava 7 mil, 8 mil, 9 mil, para alguém fazer estrutura metálica para colocar o telhado, foi R$2.000, e ele falou assim, me paga 500 por mês. Aí eu entendi que o presbítero Moacir falou, Jesus paga bem. É só você não fazer com o coração pensando em recompensa, mas um dia Ele te recompensa. É só o teu coração fazer por amor, porque um dia Ele também vai fazer por você e para você por amor. Aí eu entendi que Jesus paga bem. Eu estou acabando. Eclesiastes 9, versículo 10 vai dizer, olha, bota para mim, por favor. Tudo quando te vier a mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, e eu também vou, não há obra, nem projeto, nem conhecimento,
e nem em sabedoria. O tempo de fazer é em vida, e o tempo é agora. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Vou correr. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, há tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu falei isso na nossa igreja e vou reproduzir aqui. Há tempo para tudo, só não há tempo para viver perdendo tempo. Não há tempo para perder tempo. Há tempo para todas as coisas, mas não há tempo para perder tempo. Projeto Igreja Amar e Servir. O teu tempo é precioso demais. 1 Tessalonicenses, trabalhe para Cristo, capítulo 5, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18. Alegrai-vos sempre. Em tudo dai graças. Versículo 17. Passou? Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo você dê graças. Pastor, hoje está bom, dá graças. Amanhã não está tão bom, dá graças também. Hoje eu consegui, dá graças. Amanhã eu não consegui, dá graça também. Hoje eu estou feliz, dá graças. Hoje eu não estou tão feliz, dá graças a Deus. Se alegre sempre, porque essa é a vontade de Deus. Oh, aleluia! 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O segredo para viver assim é oração. O segredo para viver assim é orando. O segredo de viver servindo ainda é orando a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Qual é o tempo necessário para servir? Qual é o tempo oportuno para servir pregando a palavra? Simples, pregues a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendes, exortes com longo ânimo ou com longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Em todo tempo é oportuno a pregação da palavra. Lá na igreja eu falo e todo mundo sabe, eu não sou o dono da verdade. Se eu tiver errado, o membro pode levantar e falar comigo: pastor, o senhor errou aqui, aqui e aqui. Eu não sou Deus, eu também vou errar. O membro, quando ver a igreja se desentoando, não está vendo, aleluia, uma cobrança somente do pastor. Vai também acontecer na tua vida. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, corrijas, repreenda, exorte, é compromisso nosso. Pastor também se perde, irmãos. Pastor também erra. Mas sabe o que ele precisa? Vem cá, pastor Tiago, com todo respeito. Ô meu pastor, meu pastor, deixa eu falar com o senhor. Toma um café aqui. O senhor errou aqui, meu pastor. O senhor precisa acertar isso daqui. E o pastor, ungido de Deus, temente ao Senhor, simples, vai abaixar sua cabeça, porque vai entender que a obra não é dele. Vai voltar numa oportunidade, vai falar assim: ó, você me perdoa, eu errei com você. Ó, igreja, eu preguei algo aqui, eu falei algo aqui, eu fui pesado, mas o senhor me perdoa. Olha, eu fiz algo aqui que não era para fazer, eu falei, pastor, tem muito disso, né?
Eu falei que ia comprar uma guitarra e comprei iluminação. Só exemplo, tá, irmãos? Oh, eu esqueci, perdão, eu esqueci que o propósito era da guitarra. Perdão, igreja. Mas eu vou fazer agora uma cantina, vou fazer um festival e nós vamos comprar guitarra. Quem está comigo? Glória a Deus. Porque estaremos juntos no mesmo propósito. Eu estou no ônibus, dei uma oportunidade, prega a palavra. Eu falei agora sobre a igreja. Eu estou na escola, dei oportunidade, prega a palavra. Eu estou no hospital, de repente Deus te levou só para isso. Aí quando você acaba de pregar, a dor foi embora, a enfermidade foi embora, você nem foi consultado. Por quê? Deus te levou para pregar a palavra. Só tem uma preocupação nesse serviço, eu acabo agora. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, 42, até o 42. Só pedir para os músicos subir, eu quero cantar o Senhor. Eu quero cantar não, alguém cante aqui a boa parte. Amém? Prepara aí. Não, 10, 38, filho, e nós vamos ler até o 42, tá bom? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu na casa? Quem recebeu na casa? Marta que recebeu. Volta, filho, volta, essa parte é importante. Quem recebe ele na casa foi quem? Quem convida foi quem? Marta que convidou. Vamos lá, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, e dize-lhe para que ela me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu qual? A Maria escolheu qual? E dela não lhe será tirada. Marta convida Jesus, mas quem recebe a bênção é Maria. A maioria dos momentos, Cristo vai dizer para a gente: você vai estar trabalhando, você vai estar lavando louça, você vai estar varrendo, você vai estar aqui na igreja, você vai estar servindo. Meu pastor Tiago, você vai estar preocupado com muitas coisas. Meu pastor, o senhor vai estar preocupado com muitas coisas. E você precisa estar atento a ouvir a voz de Deus falar assim: larga a vassoura, larga essa louça, larga essa preocupação, larga esse a fazer agora, e vem aos meus pés para receber a melhor parte. Porque estar trabalhando não é sinal de estar recebendo. Estar trabalhando não é sinal de estar com Cristo. Olha o que eu falei no começo: quem está com Cristo trabalha, mas nem sempre quem trabalha. Conseguiu entender isso? Quem está com Cristo trabalha, serve, fato, mas nem sempre quem trabalha está com Cristo. Ah, Jesus, como eu demorei a entender isso. Como eu entendi que eu posso trabalhar à vontade, mas eu tenho que ter meus momentos de madrugada. Como eu entendi que eu posso trabalhar à vontade, mas quando eu vou orar, meu telefone fica na sala e eu entro no quarto. Porque eu sou totalmente dependente desses momentos. Totalmente dependente de um relacionamento com Ele.
Porque não vai adiantar eu me relacionar com pastores, não vai me adiantar eu me relacionar, aleluia, com a igreja, não vai me adiantar eu me relacionar com o serviço e não me relacionar com Deus. Dura coisa seria para mim Cristo olhar para mim e falar assim: não te conheço. E eu falar: não, sou eu aqui. Vou até te mostrar aqui meu Instagram, meu Facebook aqui. Eu era do Ministério Profético Lugar, eu era do projeto Servir, Amar e Servir, que cai no mesmo. Eu era aqui, eu estava pregando. Olha, eu fazia, eu arrumava as cadeiras. Eu estava na escala de limpeza. Eu estava na portaria. Só um exemplo, irmão. Eu estava na mídia. Eu estava no som. Eu estava no data show. Eu estava na comunicação. E Cristo olhar: não te conheço. Nunca te vi. Você nunca se relacionou comigo. Só se relacionou com as coisas. Fica de pé em nome de Jesus. Vou repetir o que eu falei. Quem está em Cristo serve. Quem está em Cristo trabalha. Mas nem sempre quem trabalha está em Cristo.